A maioria das pessoas que compram consórcio nunca leu o regulamento, nunca calculou o impacto do reajuste no longo prazo e nunca teve um plano B, se não contemplar no prazo que queria. E é exatamente por isso que o consórcio tem tanta gente frustrada, mas também tem muita gente que já usou ele muito bem. Se você quer estar no segundo grupo, esse vídeo é o fechamento que você precisa. O meu nome é Rafael Martinelli, eu sou planejador financeiro CFP e hoje eu vou te entregar um checklist completo para te ajudar a decidir se o consórcio é a ferramenta certa para você utilizar para realizar a sua próxima compra de automóvel ou de imóvel. Se você acompanhou a série, você já tem a base. Hoje, a gente fecha com o que realmente importa. Um checklist direto, para você decidir se o consórcio faz sentido para você. E se fizer, como entrar do jeito certo. Se você chegou aqui sem ver os vídeos anteriores da série, sem problema. Esse vídeo aqui funciona sozinho. Mas, se você quiser se aprofundar, a série completa está aqui no nosso canal. Eu vou dividir o raciocínio hoje em 3 partes. Primeiro, um filtro honesto. Consórcio é para mim? Sim ou não? 2, o checklist para antes de assinar. E 3, como montar um plano de contemplação sem fantasia. Bora? Antes de qualquer checklist, tem uma pergunta mais importante. O consórcio é a ferramenta certa para você? E eu vou ser direto aqui, porque a resposta pode ser não. O consórcio tende a fazer sentido se você disser sim para a maioria dessas frases aqui. Então vamos para a primeira. Ó. Eu não tenho urgência imediata. Quer dizer que eu consigo esperar, né? Eu tenho um plano. Eu quero previsibilidade, não quero juros. Prefiro uma compra programada do que entrar num financiamento, lá no limite. Eu tenho disciplina financeira, porque o consórcio ele não é um sprint, ele é uma maratona. E, por final, eu consigo montar um plano realista de contemplação, porque eu não quero ficar no, tomara que contemple. Né? Eu quero até quando eu quero e quanto eu consigo juntar para o lance. E agora vamos aqui para o não. Ó. O consórcio tende a ser a ferramenta errada se você disser que isso aqui é verdade. Ó. Primeiro, eu preciso do bem com muita urgência. Aí é financiamento. Financiamento resolve urgência. Consórcio é planejamento. São coisas diferentes. E se eu preciso de uma contemplação rápida, por exemplo, eu tenho que contemplar no primeiro ano. Aí, de novo, não cabe o consórcio, porque você está querendo algo imediato. O consórcio não garante isso. Terceiro, você escolheu um prazo de 20 anos só para a parcela caber, sem pensar que iam ter reajustes. No longo prazo, o reajuste domina a conta. A parcela bonita não é sinônimo de bom negócio. E para acabar, nem vou ler regulamento, estou só confiando no que estão me falando. Isso é um problema, por quê? O consórcio não se compra no discurso, se compra no contrato. Se você passou pelo filtro e o consórcio faz sentido para você, agora vem a parte que a maioria ignora. O que olhar de verdade antes de assinar? Item 1. Qual que é o índice de reajuste? E como que ele funciona? É um pré-fixado, IPCA, INCC ou até outro? O reajuste é o volante do custo no longo prazo. A taxa de administração importa, mas o reajuste, num prazo longo, é quem domina a conta. Não dá para comprar o consórcio ignorando isso. Item 2. O que realmente é reajustado? E quando? É a carta? A parcela? Os dois? Com que frequência? Parece detalhe, mas não é. Item 3. A taxa de administração e como ela é cobrada. É um percentual total? Uma forma de cobrança que tem uma antecipação embutida? Não é para demonizar a taxa, mas é para que você tenha clareza no custo total. Item 4. Tem fundo de reserva? Tem seguro? Tem taxas extras? Porque tem grupo que tem grupo que não tem. E isso muda a parcela no final. Item 5. Qual que é a regra do lance? E o que acontece depois? Porque tem lance livre, tem lance fixo, tem lance embutido. E o mais importante, quando você dá o lance, o que acontece com a sua parcela? Vai reduzir o prazo? Ou vai reduzir a parcela e manter o prazo? Ou às vezes você pode escolher. Isso muda completamente o seu plano de orçamento lá na frente. Confirma por escrito,
no regulamento. Item 6. O que acontece depois da contemplação? Como que é a documentação, a análise interna, a avaliação do imóvel, os prazos de liberação? Contemplação não é um Pix na sua conta na hora. Considera que vai ter um tempo, sim, de burocracia para o seu cronograma. E o item 7. Qual que é o plano B? E se você não contemplar até o prazo-alvo, o que você vai fazer? Tem como aumentar o lance? Ou tem como esticar o prazo sem comprar o imóvel? Mudo completamente a minha estratégia? Quem entra sem o plano B vira refém do tomara. Checklist feito. Agora, como transformar isso num plano que funciona na vida real? Então vamos lá, 5 passos. O primeiro, define um prazo-alvo com folga. Você quer comprar um imóvel em até 48 meses? Vamos executar o plano como alguém que quer contemplar em 36, porque aí você tem uma margem. O prazo-alvo sem margem pode te gerar ansiedade. Passo 2. Escolhe a regra do grupo que combina com o seu objetivo. Você está com foco, por exemplo, em segurança de orçamento no longo prazo? Ter a regra que reduz a parcela pode te ajudar muito. Ou você está com foco em terminar antes e ficar livre? Ter a regra que reduz o prazo pode fazer mais sentido. Mas escolhe conscientemente. Não deixe essa decisão para depois. Passo 3. Define o lance-alvo, baseado em realidade, não em chute. A pergunta certa não é qual lance é bom. A pergunta certa é qual lance costuma contemplar nesse grupo que eu estou entrando. Olhe o histórico, dados de assembleias passadas, não promessa. Passo 4. Crie o plano de caixa do lance, sem se colocar em risco. Quanto que você tem que juntar por mês para chegar lá? O lance não vem do desespero. Não é para zerar a tua reserva de emergência, nem para te gerar dívidas. Ele tem que ser um planejamento. E o passo 5. Executa assembleia por assembleia. Não por esperança. Porque aí todo mês você vai medindo. Estou chegando mais perto ou mais longe do meu lance-alvo? Se está ficando mais longe, dá para ajustar o aporte, ou o prazo, ou a estratégia? Consórcio estratégico é gestão, não é torcida. Eu deixei esse checklist para o motivo 7, o motivo final, de propósito. Os 6 primeiros motivos falam sobre o que o consórcio pode fazer por você. O 7º fala sobre o que você tem que fazer pelo consórcio. Então esse é o motivo 7. Com o checklist certo, o consórcio deixa de ser uma aposta, vira uma decisão técnica. Você não vai comprar o consórcio pela parcela, você compra pelo plano. E o plano começa aqui. Entender as regras, montar a estratégia e entrar com clareza, não só com esperança. O consórcio pode ser ótimo, mas ele não é automaticamente barato, nem automaticamente certo para todo mundo. Ele pode ser melhor do que financiamento em muitos cenários, principalmente quando os juros estão altos e você tem tempo. Mas ele exige que você troque juros por planejamento, disciplina e estratégia, assumindo reajustes e regras do grupo. Quem entende isso está na frente de 90% das pessoas que compram um consórcio olhando só para a parcela. Agora, eu quero que você comenta aqui embaixo 3 coisas. E eu vou te responder com um raciocínio prático para a sua situação. Primeiro, valor do imóvel que você quer. Segundo, quanto tempo mais ou menos? 24, 36, 48 meses? E terceiro, quanto que você consegue juntar para o lance? Em reais ou em porcentagem? Se essa série te ajudou a pensar com mais clareza, se inscreve no nosso canal, porque nos próximos vídeos eu vou pegar cenários reais e montar estratégias completas. Prazo, lance, regra do grupo, comparação com financiamento, de um jeito simples e direto, que é sempre como a gente faz aqui. Sem atalhos. Consórcio se decide com estratégia.